Fala pessoal, tudo bom? Leonardo Souza, psicanalista e empreendedor aqui. Hoje mais um vídeo daqueles que vocês gostam, comentando aí esse caso da prisão do Daniel Alves aí, que tá bombando nessa semana. Mas antes da gente continuar esse vídeo, eu queria muito pedir para vocês ajudarem a gente seguindo o canal, curtindo, compartilhando os nossos conteúdos. Vão lá nas nossas redes sociais também, no Instagram, @psicanalista.leo e @sabor divino congelados, dá uma moral pra gente lá. E no nosso Kawaii também, para quem gosta de humor, os vídeos que a gente lança aqui, a gente joga lá também, que é @mister.topzeira, mr.topzeira. Beleza? Tem vídeo novo toda semana. Dá essa moral que a gente começou esse canal sem praticamente recurso nenhum. O nosso celular que a gente usa aqui já tá até dando uns defeitos, então presta a comprar outro. Então dá essa força pra gente aí, que aí você ajuda muito. Segue lá principalmente pra gente bater essa meta de 100 inscritos, quem dera 100 mil, 100 inscritos, mas um dia a gente chega nos 100 mil, né? Mas vamos lá, vamos parar de falar e vamos curtir esse vídeo juntos aí. Vamos que vamos. Os primeiros dias de Daniel Alves na cadeia. O jogador está preso na Espanha, suspeito de ter estuprado uma jovem de 23 anos dentro de uma boate. Com a prisão, o lateral direito da seleção brasileira perdeu o emprego no Pumas, time mexicano. Neste domingo, o irmão de Daniel Alves fez uma revelação exclusiva ao Domingo Espetacular. A família está encontrando dificuldades para trocar o advogado que defende o jogador na Espanha. A notícia está na capa dos principais jornais espanhóis. Daniel Alves na prisão. Estas imagens mostram o momento em que o carro da polícia levou o jogador brasileiro para um presídio que fica a 30 quilômetros do centro de Barcelona. Daniel Alves foi preso na manhã de sexta-feira, depois de prestar depoimento à justiça. Ele é acusado de agressão sexual por uma mulher de 23 anos. A identidade dela não foi revelada. O caso teria acontecido nesta boate de luxo, no dia 30 de dezembro. Em seguida, o jogador voltou para o México, onde mora, e passou a negar qualquer tipo de contato sexual com a vítima, como neste depoimento que ele gravou há 2 semanas, com exclusividade para o Domingo Espetacular. Primeiro, eu gostaria de desmentir todas essas acusações que estão circulando aí com meu nome. Estava no lugar? Sim, estava. Todas as pessoas que me conhecem sabem que eu sou uma pessoa que eu gosto de dançar, que eu gosto de desfrutar, mas sempre mantendo uma distância, sempre mantendo respeito com as pessoas que estão no mesmo local. No dia 10 de janeiro, a Suprema Corte da Catalunha aceitou a denúncia da polícia contra o brasileiro. Daniel Alves se apresentou voluntariamente e prestou depoimento. A testemunha e a vítima também foram ouvidas. Mas, segundo a imprensa espanhola, uma mudança de versão teria complicado a vida do jogador. Foi nesse juizado que Daniel prestou seu último depoimento. De acordo com o jornal catalão El Periódico, o jogador mudou a versão do depoimento que deu à juíza e afirmou que teve sim relação com a vítima, mas de forma consensual. Essa contradição pesou contra o jogador, que saiu daqui diretamente para a prisão. Neste sábado, a assessoria de Daniel Alves confirmou a informação do jornal espanhol e completou, dizendo que não há provas de abusos no laudo. Ninguém entende na imprensa mundial porque o Daniel Alves foi depor voluntariamente. A única explicação é ele ter acreditado no nome, na marca Daniel Alves, porque o Daniel Alves, lembrando, ele é muito forte na Europa, ele jogou muito tempo no Barcelona, jogou muito tempo na Espanha. A juíza determinou prisão provisória. Pessoal, antes da gente continuar o vídeo aí, no vídeo anterior a gente tinha visto onde apenas ainda tinha as acusações com ele e tal. Dessa vez ele foi lá voluntariamente dar o depoimento dele e já ficou agarrado lá. Pessoal, não adianta você mentir que não aconteceu, tem que falar a verdade, porque depois, se mudar, vai ser pior ainda. Graças a Deus eu nunca passei por isso, espero nunca passar. Uma pessoa que é famosa como ele, jogador de futebol, tem que tomar muito cuidado antes de fazer qualquer coisa. É igual eu falei no outro vídeo, falo sempre, e principalmente nos dias de hoje, se uma mulher, mesmo que queira ficar com você numa boate ou em qualquer lugar público e esteja embriagada ou parecendo estar embriagada, não vale a pena. Porque às vezes ela não vai lembrar, ela vai se sentir no direito e pode se sentir no direito
de ter sido invadida de alguma forma, por não lembrar, por não saber o que estava fazendo. Então a melhor coisa é não ficar, entendeu? Ir embora. Eu sei que para o homem principalmente é muito difícil, se for uma mulher atraente, etc. Mas é muito melhor, porque eu tenho certeza que agora o Daniel Alves está lá na cadeia pensando e se arrependendo muito de ter estado com aquela mulher naquele dia. Então, como tem peso diferentes na balança, né? O fato que ele poderia ter, eu não sei se ele já conhecia ela, alguma coisa assim, ter marcado num dia depois, do que ter arriscado naquele próprio dia lá. Então é complicado, e agora até mostrar que focinho de porco na tomada, não querendo dizer se ele está certo ou errado, porque quem isso tem que dizer é a justiça, mas a gente sabe que existem muitas pessoas ruins e que tem muitas pessoas hoje que se aproveitam da ingenuidade daquela pessoa, ou do momento de ingenuidade, porque a gente sabe que o Daniel Alves não é uma pessoa ingênua, é um cara muito inteligente, só que com certeza nesse dia aí ele deixou o lado ingênuo falar mais alto. Então tem que tomar muito cuidado com isso, porque agora não tem o que fazer. Agora é diferente a justiça de outros países do que aqui no Brasil, né? Então a gente sabe que aqui de repente demora muito a acontecer as coisas, lá foi muito rápido para acontecer, né? Até já foi no início de dezembro, no final de dezembro para o início de janeiro, a gente ainda está no meio de janeiro aí para o final, e ele já foi preso e já está sendo investigado. Então, além dele ser uma pessoa muito conhecida, principalmente lá na Espanha, se bobear, mais valorizada do que aqui no Brasil, a justiça anda de uma forma mais rápida, né? E uma menina né, de 23 anos, que com certeza deve ter pessoas atrás ali ajudando ela, não só pensando no fato de realmente ter acontecido alguma coisa, mas pensando no que isso pode trazer, como advogados, etc. Porque essas pessoas, você sabe que só pensam muitas vezes no dinheiro e nem pensam em ajudar a outra pessoa. É aquilo, se realmente ele fez, ele tem que pagar por isso, porque não é certo fazer esse tipo de coisa. Mas se ele não fez, a gente crê que a justiça tem que fazer o papel dela, né? Então é aquilo, a gente não pode colocar a mão no fogo por nenhum dos dois lados aí, mas realmente nós entendemos que nos dias de hoje é muito difícil, as coisas são muito difíceis, então a gente sabe que esse tipo de coisa acontece o tempo todo, e principalmente para o juiz, ou para os advogados, ou para a própria polícia, delegado, ou quem esteja investigando esse caso aí, deve ser muito complicado saber o que é certo, o que é errado, o que aconteceu, o que não aconteceu, né? Principalmente quem não tinha câmeras no local onde eles estavam, etc. Então é a palavra de um contra o outro. Vamos continuar vendo o vídeo aí. É sem direito à fiança. Este advogado diz que a defesa pode recorrer. A prisão sem fiança do Daniel Alves nesse momento do processo é uma medida cautelar que visa garantir a justiça contra eventual risco de fuga dele. Mas a eventual condenação dele vai ter de ser analisada com base nas provas que ainda vão ser produzidas. Se for condenado, Daniel Alves pode ficar até 12 anos atrás das grades. Ontem, o empresário, a sócia, o advogado e a esposa do brasileiro desembarcaram em Barcelona. O caso ocorre em segredo de justiça. Acho importante esperar todas as provas que a polícia tem sobre o caso, antes das pessoas comentarem sobre o acusado ou a vítima. Na maioria das vezes, as mulheres ficam com medo de denunciar, e quando o fazem, infelizmente, acabam acusadas de querer chamar a atenção para conseguir dinheiro ou fama. Então, mas isso que ela falou ali são culpa das próprias mulheres que fazem isso e banalizam a coisa, porque realmente quando uma coisa acontece de verdade, uma mulher realmente é assediada ou invadida de alguma forma, as pessoas se questionam se é verdade ou não, porque tem um monte de pessoas e um monte de mulheres que usam isso para se darem bem. Entendeu? Eu falo de mulheres porque realmente a grande maioria, não estou falando que homens não possam fazer isso, mas a grande maioria que fazem esse tipo de coisa são as mulheres, né? Pensando em obter alguma coisa com isso. Então dessa forma você banaliza
e na hora que realmente acontecer, realmente uma mulher precisar de algum tipo de ajuda, as pessoas vão querer saber e vão querer investigar ainda mais para saber se é verdade ou não. Então, isso é uma culpa das próprias mulheres. Para você, mulher que está pensando ou faz hoje isso, bota a mão na consciência e vê se vale a pena. Imagina se fosse o seu filho acontecendo isso. Imagina se estivesse acontecendo isso com o seu filho, se você ia gostar, se ia ser legal. Então, coloca a mão na consciência. Hoje, muitas mulheres, principalmente, não entendem que os 20 anos passam, os 30 anos passam, e lá na frente elas vão estar tendo que pagar essa conta aí de alguma forma. Beleza? Segundo o jornal La Vanguardia, Daniel Alves chegou ao presídio na sexta-feira deslocado e emotivo. No jantar, comeu um pouco de fruta apenas. No sábado, voltou à enfermaria. Contou que estava com problemas para dormir, mas que não precisava de nada. Disse que estava bem. Logo depois da notícia da prisão se espalhar pelo mundo, o time do Pumas, do México, onde Daniel Alves jogava desde a metade do ano passado, anunciou a rescisão do contrato por justa causa. Igual eu falei no outro vídeo, o grande problema disso é que o jogador, coitado, claro que se ele não fez o que estão falando que ele fez, mas aí ele já perde os contratos dele antes da investigação acabar e provar se ele fez ou não fez, ele já perde muita coisa. Então esse é o grande problema da situação toda, porque mesmo antes de saber se o camarada é culpado ou não, ele já está perdendo um monte de coisa, perdeu o contrato, com certeza vai perder patrocínio, etc. Então por isso que só uma acusação já é um problema muito grande, antes de saber se é verdade ou não. Então esse é o grande problema. Então você aí que está pensando em ser famoso, pensando em jogar bola, presta muita atenção antes de fazer alguma coisa. Se você chegar lá, entenda que infelizmente a vida de uma pessoa anônima é completamente diferente da vida de uma pessoa conhecida e que tem que tomar muito mais cuidado. É uma instituição que promove o respeito e o comportamento profissional, dentro e fora do campo. Não podemos permitir que a conduta de uma pessoa prejudique a formação de jovens atletas em nosso país. Pumas, não querendo se envolver, dá uma demonstração de falta de confiança no seu jogador mais importante. Se tivesse confiança, teria ficado ao lado do Daniel. Teria mandado advogado, teria protegido. Acho que por ser um jogador de futebol famoso, ele pode acabar tendo algum tipo de vantagem. É um tema complexo, mas se ficar comprovado, então ele deve pagar sim, claro, como todo mundo. O jornalista espanhol Carlos Quiles teve acesso a todas as imagens gravadas pelas câmeras da boate naquela noite e contou com exclusividade ao Domingo Espetacular como tudo aconteceu. Pessoal, essa parte aí tá lá no nosso vídeo anterior, onde ele fala como aconteceu tudo isso. Então você volta lá, dá uma olhada no nosso vídeo anterior. Vou passar um pouquinho o vídeo aqui. O exame médico aponta que a vítima sofreu ferimentos leves compatíveis com suposta luta mantida com o jogador e que ela entregou para análise de laboratório o vestido que usou naquela noite. O lateral direito de 39 anos é casado com a modelo espanhola Joana Sanz desde 2017. Ela perdeu a mãe esta semana e este teria sido um dos motivos para Daniel Alves ter voltado à Espanha. Na sexta-feira, antes da prisão do marido, Joana publicou nas redes sociais: Obrigada por tantas mensagens de apoio e demonstrações de carinho. Me senti acolhida nesse começo de... Pra vocês verem pela mensagem. Ainda bem que pelo menos a mulher dele, pelo que aparece aí, está do lado dele e acredita nisso. Porque imagina se até isso, uma acusação, terminasse com o casamento do camarada também, mais uma coisa para perder. Então olha só a diferença. A mulher dele está ali do lado dele, pelo que aparenta, né? Porque pode também ser alguém que esteja escrevendo por ela, porque a gente sabe como é que funciona, mas espero que não, e aí pelo menos ele tem a mulher dele do lado dela ali, né? Do lado dele, né? Ano tenebroso. Ela também postou uma foto em que aparece segurando a mão de Daniel Alves e a palavra juntos, em inglês.
Enquanto isso, no Brasil, a família de Daniel Alves vive um drama. O irmão do jogador mora na Bahia e falou neste domingo sobre a prisão. Desde que chegou a notícia pra gente, nós estamos tentando viabilizar a ida do meu irmão, do Júnior, e da minha mãe. Segundo ele, a família fez um pedido para trocar o advogado de defesa por um especialista criminal, mas a equipe de Daniel Alves não permitiu. Nós já sabíamos que a advogada que cuida das coisas do meu irmão lá na Espanha é conduzida pela ex-esposa dele e que ela não é criminalista. De imediato a gente contactou alguns amigos e conseguimos contratar um dos melhores advogados criminalistas de lá da Espanha. E até então a gente está com essa dificuldade de colocar o Dr. Andrés no caso. O advogado contratado pela família teria sido impedido de falar com Daniel na prisão. Eu encaminhei uma autorização para o Dr. Andrés, que saiu de Madrid e foi até a penitenciária onde o meu irmão está detido. E lá na penitenciária o doutor foi informado que a advogada do Daniel e da Dinorá, que está conduzindo toda a situação, informou ao doutor que o Daniel não quer falar com ninguém a não ser com a advogada e com a Dinorá. Notícia essa que a gente já tem a certeza de que não é verídica. Por mensagem, o assessor do jogador Acais Felliger respondeu que o irmão de Daniel, Ney Alves, não fala com ele há alguns anos e que ele não tem gerência sobre as decisões do Daniel Alves. De acordo com uma fonte da Fiscalia, o Ministério Público da Espanha, a equipe de Daniel Alves vai tentar um habeas corpus nessa segunda-feira, mas será negado. Isso porque a acusação tem medo de que ele fuja do país. Enquanto isso, o jogador que fez fama internacional com o futebol vai seguir preso. Então, pessoal, é isso aí, mais um vídeo polêmico. Então, o que vocês acham disso? O que vocês têm a dizer aí? Comentem aí, por favor, para ajudar a engajar esse vídeo aí para mais pessoas. Fala aí o que vocês acham disso. Você acha que ele é culpado, que ele não é, ou você não tem opinião? Dá essa moral aí. Mais uma vez eu peço para vocês seguirem aqui o canal, curtirem, compartilharem, beleza? Irem lá nas nossas redes sociais, @psicanalista.leo, @sabor divino congelados no Instagram e no nosso kawaii Mr.topzeira. Dá uma moral pra gente, beleza? É aquilo, pessoal, a gente vem aqui informar, mostrar como é que tá, sem pesar para um lado e para o outro, mas com algumas opiniões que a gente tem. E é isso, agora é só esperar para ver como esse caso vai desenrolar e com certeza a gente vai vir para fazer mais vídeo para vocês aqui, beleza? Tamo junto e até a próxima aí, valeu!